Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live hoje. Eu sou Neide Lúcia, eu sou psicóloga clínica, sou formada, assim, há alguns aninhos só, mas não vou contar a minha idade para vocês não, tá bom? E hoje eu atendo, né, atendo pessoas com transtorno de ansiedade, no consultório eu voltei a atender, mas atendo online também. E o que eu percebo, o quanto que essas informações, né, e orientações e exercícios ajudam no alívio dos sintomas. E é para isso que a gente está aqui, né, Patrícia? Para a gente poder ajudar realmente, que é a função da psicologia, a função do psicólogo, a gente acolher, a gente orientar, a gente informar, né? E olha, gente, é gratificante, é muito gratificante a nossa profissão. E hoje nós vamos falar realmente o que é a ansiedade. E a Patrícia também, eu não sei se ela conhece todos aí, mas você pode se apresentar também, né, Patrícia? Pode ter alguém novo aí. Então vamos lá, gente. Boa noite. Eu sou a Patrícia Valadares, sou psicóloga, atendo tanto online quanto presencial, tá? É, Trabalho com foco mesmo na autoestima, né? Ansiedade, depressão, questão da sexualidade feminina, né? Amor próprio, autocuidado, autoconfiança. Então, são essas áreas. Atendo o público adolescente e adultos, né? E aí estamos aí nessa missão de levar conhecimento, levar informação, né? Empoderar essa mulherada aí para ter autoestima lá na altura, porque, gente, autoestima é vida. Sem autoestima a gente não faz nada, né? Então vamos começar lá pelo conceito de ansiedade. Vamos Eu tenho um lá, vamos lá. conceito de ansiedade assim, bem popular, bem simples assim, numa linguagem bem simples para vocês entenderem, né? Ah, sim. Para mim, a ansiedade é a pressa de viver e a pressa de viver a vida e o temor do futuro, né? É uma pressa, mas ao mesmo tempo teme o futuro, né? E é isso que o ansioso vive, uma pressa de viver, esperando o futuro, mas quando o futuro chega, assusta. É verdade, né, Patrícia? A pessoa que ela tem ansiedade, na verdade, o que que é ansiedade, né? Ansiedade é o medo que as pessoas têm em relação ao olhar de outras pessoas e algumas situações. E ela imagina esse olhar de uma maneira tão diferente que acaba comprometendo o bem-estar dela, né? Fica um mal-estar assim, tipo, por que que aquela pessoa está me olhando, né? E a pessoa que ela é ansiosa é exatamente isso que você falou. Ou ela é muito saudosista, ela pensa muito no passado, ela traz realmente esse passado para o dia a dia, né? E isso gera um sofrimento psicológico muito grande e futurista, né? Ela pensa lá na frente, o que que vai acontecer? É aquela história assim que estão sempre falando, e se, e se, e se, né? Mas o futuro nós não prevemos, não tem como a gente chegar lá, né? Não. E o ansioso, ele vive muito nisso, ele não vive o aqui e agora, né? Embora é muito difícil a gente conseguir lidar com situações novas, né? Que é o momento que nós estamos vivendo, mas a gente tem que pensar no dia de hoje, exatamente hoje. Como é que foi o meu dia hoje? Né? Como é que eu estou me sentindo hoje? Né? E amanhã, a hora que eu acordar, ótimo, agradecer pelo dia de amanhã, mas não pensar futuramente. E o ansioso é muito futurista, demais futurista, pensar muito no futuro. Sim. Tá sempre lá no futuro o tempo todo, né? É engraçado, uma outra questão que eu percebo muito dentro do consultório é que o ansioso ele é futurista, ele está sempre lá pensando no futuro. Mas quando a gente tenta tirar ele dessa pressão de pensar no futuro, mas pensar no futuro de uma forma leve, sonhar, ter metas, objetivos, trabalhar com ele o que, que ele quer ser daqui a um ano, o que, que ele quer ser daqui a 5 anos, ele não quer, porque ele tem o medo de se frustrar. Mas e se eu sonhar e não realizar? É muito comum isso também no ansioso. Quer que as coisas aconteçam, mas ao mesmo tempo tem medo de sonhar, planejar.
Aí eu sempre brinco, né? Principalmente com as minhas adolescentes, que eu falo assim com elas: gente, vamos fazer a terapia dos sonhos. E é interessante também ver a pressa, né? Que as coisas aconteçam, não querem viver o processo, né? Tem coisas que a gente vai ter que viver o processo, vai ter que esperar que aconteça, não querem, né? Sim. E tudo vai adoecendo, vai minando, minando, e aí começam os transtornos psicológicos, né? E a ansiedade toma conta da autoestima. Então, e o que que acontece? É prazeroso você sentir ansiedade. Ansiedade não é de tudo ruim, não. Primeiro que nós já nascemos com essa ansiedade, né? Desde os nossos antepassados, né, Patrícia? Sim, E para que era usado, né, a ansiedade? Para você ter força, por exemplo, para você agir em relação a um perigo, né? Para você ter vontade de agir em relação a alguma coisa que você queira fazer. E realmente a ansiedade te dá força para isso, né? Por exemplo, eu estava vendo o seguinte: entre duas pessoas, e cada um tem um sistema, né, de ansiedade, cada um sofre de uma maneira, né? A ansiedade não é igual em todo mundo. De repente, eu posso ter medo de barata, por exemplo, e a outra pessoa não ter, né? Então, é muito significativa a questão da ansiedade. E a questão do medo também, quando a gente fala em medo, o medo anda muito junto com a ansiedade, né? E o sim. que, que é o medo? Por que, que nós sentimos medo? Porque nós temos esse sentimento de insegurança, né? Nós temos esse medo de qualquer coisa, de algum objeto, de alguma situação. Agora veja bem como o lado bom da ansiedade, por exemplo, você quando vai, vamos falar em prestar um concurso, o namorado também, nossa senhora, como a ansiedade, né, deixa a gente assim up, né? Nossa, eu vou conhecer meu namorado. Mas você quer ver? Vamos falar de uma prova. Por exemplo, se você estuda e você vai preparada para essa prova para você vai ser fácil. Então, o seu nível de ansiedade é baixo, né? Porque você se preparou, a prova não vai ser difícil. Agora, se É, você não estudar e você for para esse concurso, você talvez não consiga fazer, porque seu nível de ansiedade vai estar vai. muito, muito, muito alterado. Né? Aí, mas por quê? Porque é um pensamento que você colocou de que você não estudou o suficiente para prestar aquela prova, né? Sim. E é isso que faz a ansiedade, gente. Ela só se torna ruim quando ela começa a atrapalhar os nossos objetivos na nossa vida, né? Então a gente deixa de se preocupar com a gente, o ansioso tem muito disso, ele se preocupa muito com o outro, né? Ele faz mais para o outro do que para si. E cai na autoestima também, né, Patrícia? Que a autoestima, às vezes a pessoa, ela procura autoconhecimento, autoconhecimento em tudo que ela possa ver do lado, mas ela não procura dentro dela, né? Ela não procura dentro dela. Ela quer conhecer o externo, né? Ela quer conhecer o externo, que ela acha que ela conhecendo o externo, ela vai se sentir segura. Mas, na verdade, a gente tem que passar a conhecer o nosso interior, né? A gente tem que ter ciência das nossas fraquezas, das nossas habilidades, do que a gente dá conta, do que a gente não dá, do que a gente tem dificuldade. E uma coisa que é muito comum a gente ver é a dificuldade de falar não. Quantas pessoas que têm dificuldade de falar não? Não conseguem falar não para o namorado, aí vive um relacionamento abusivo, não consegue falar não para o pai, para a mãe, para o irmão, acaba vivendo uma relação familiar tóxica, no emprego, acaba se sobrecarregando, acaba se endividando, porque é um tal de, como não sabe falar não, o colega de trabalho, o amigo pede o cartão de crédito, não paga, vira aquela bola de neve, e aí a ansiedade vai aumentando. Então, gente, a primeira coisa, conheça os seus limites. Conheça os seus limites, aprenda a falar não. Aprender a falar não é libertador, né? Diminui a ansiedade um tanto, né? E diminuindo a ansiedade, gente, a nossa autoestima, ó, vai lá em cima. O que que a Neide falou aí? A gente, o ansioso, ele preocupa muitas vezes muito com o outro.
né? Ele quer se ver no olhar do outro. Gente, mas já pensou se esse olhar do outro lá tiver distorcido também? Olha o tanto que isso vai prejudicar a nossa autoestima. Então a gente E, precisa aprender a nos olhar pelo nosso olhar mesmo. Ter autoconhecimento, aprender de si, de que eu gosto? Será que eu faço isso só porque todo mundo faz? Será que eu realmente quero essa situação para mim? Ou será porque está todo mundo indo nesse caminho, eu também tenho que ir? é bem aí mesmo, né, Patrícia? A autoestima, ela faz bem, ela é bem nesse estilo mesmo. Você quer ver a pessoa que tem uma autoestima baixa, o que que ela faz, por exemplo? No emprego, sabe? Ele pode ser um exímio funcionário, ele pode fazer um trabalho excelente e os amigos falarem que tá ótimo, ele não vai acreditar, ele vai se sentir um inútil, né? Olha o quanto que a autoestima compromete, né? Por quê? Porque essa pessoa provavelmente esteja com nível de ansiedade lá em cima também, né? Outra coisa, em relação, por exemplo, você pode, todas as pessoas podem gostar de você, colegas, família, sabe? E você não se sente amado. As pessoas te amam, mas você não se sente amado. Porque a autoestima faz bem isso. Você tem que pensar o que você é, sabe? Pensar como você é, não como o outro pensa e o que sente de você. E a autoestima baixa é sempre o outro, é sempre o outro. Sim, né? É muito comum, né? A pessoa que tem autoestima baixa, ela não sabe receber elogios. Não sabe. Ela recebe o elogio como se fosse uma crítica, né? Ela recebe elogio assim: o que essa pessoa está querendo? O que ela está me elogiando? Ah, é mentira. Ela está zoando com a minha cara, né? Ela nunca reconhece as boas qualidades dela. Então, assim, e aí isso aí vai só minando, minando, minando. Aí, quando eu falei no início que um dos sintomas da baixa autoestima também é a questão da autoconfiança. A pessoa, ela perde a confiança nela. Ela perde a confiança, aí ela começa a se achar incapaz, e aí começa a produzir menos no serviço, começa a não querer planejar as coisas, porque se acha incapaz, acha que não vai dar conta, começa uma dieta, não vai para frente, porque ela não confia nela mesma. Ela deixa realmente a pessoa que tem autoestima baixa, Patrícia, ela sente no outro como se fosse uma ameaça para ela. Então, quem Sim, tem autoestima normal e que tem uma autoestima boa, qual é o processo dessa pessoa? Ela trata tão bem as pessoas, né? Ela trata bem, ela gosta das pessoas, porque realmente essas pessoas são pessoas que não são ameaçadoras para ela, né? E não são pessoas que elas percebam, sintam que são pessoas estranhas, né? Então é você ter realmente essa autoestima. Você ter a autoestima também faz com que você consiga alcançar muito mais os seus objetivos, muito mais as suas buscas, né? Até no emprego, por exemplo, você tem uma autoestima normal, você consegue elaborar melhor o seu trabalho e, com isso, conseguir sucesso no seu trabalho, né? Agora, é como eu falo, autoestima baixa já é o contrário, como nós já falamos, né? Você, por melhor que você faça, por melhor que você seja, você não reconhece. Você não reconhece. é. E aí, quando você não reconhece as suas próprias conquistas, os seus próprios feitos, fica mais difícil para o outro reconhecer, né? E aí a Neide falou uma coisa que é fundamental a gente aprender sobre isso. É o não se sentir amado, né? Às vezes a pessoa tem ali um monte de gente que gosta dela, que ama, mas ela não se sente amada. Aí, por não se sentir amada, ela tem um comportamento muitas vezes de reclusão, ela tem um comportamento muitas vezes agressivo. Sim, agressivo. Ela começa a tratar o outro mal porque ela não se sente amada.
Então, se eu não me sinto amada, eu não me sinto apreciada, por que que eu vou tratar esse outro bem? Uma das características também da autoestima baixa, gente, é o complexo de inferioridade, né? Esse complexo de inferioridade, assim, influencia em muita coisa, mas também é um sintoma de autoestima baixa. A pessoa que se acha inferior, ela perde a voz dela no mundo, né? Ou ela perde a voz ou ela quer gritar, ou ela quer ganhar as coisas na agressividade, ela quer atacar o outro porque ela se sente ameaçada. Então, assim, a gente lidar com gente que tem autoestima baixa também é muito difícil. Não é fácil, Patrícia, não é fácil, não. Se a gente for analisar a pessoa que tem uma autoestima baixa, por que que ela agride as pessoas, né? Por que que ela se... Isso é um momento, assim, para chamar atenção, talvez, é um chamado de atenção, né? Por que aquela pessoa está agressiva? Ela não consegue parar e pensar, por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu estou sendo agressivo, né? Mas se você analisar essa pessoa com essa baixa autoestima, o que está ocorrendo com ela? Além dela ter tanto pensamento negativo em relação a ela e ao outro, né? Ela tem um comportamento assim. Quanto mais ainda o pensamento dela for negativo, mais a emoção dela vai ser negativa, mais ela vai ficar isolada. E por isso que eu falo, né? Como uma emoção vai levando a outra. E ela pode até ter uma depressão com esse isolamento, né? Porque ela começa a fugir, né, das atividades, fugir dos colegas, porque ela está sempre com pensamento negativo, voltando lá na ansiedade. E quanto maior esses pensamentos negativos, maior for esse isolamento, ela pode ter sim esse quadro de depressão, porque ela não consegue sair desse ciclo, né? Principalmente quando ela se isola realmente, ela não consegue ver saída para aquilo, né? Porque a autoestima dela está muito negativa. Sim, né? E aí, gente, vamos lá então, né? A gente está aqui falando da autoestima baixa, da autoestima baixa. Quem está aí na live aí, o que que acha que deve fazer para levantar a autoestima? O que vocês acham que a gente precisa fazer para levantar a nossa autoestima? Vamos lá, dicas da ponto Nath. Vamos lá. Ela escreveu assim: vou ficar até calada. Por que será, não? Eu também vou ficar caladinha, não vou falar nada, né? Isso é um sintoma de baixa autoestima. Eu vou ficar caladinha, não vou nem me pronunciar. Vamos lá, gente. Uma das coisas que a gente pode fazer, né? A Júlia falou aí, ó, tirou a palavra da Autocuidado. autocuidado. É, A é. Leone aí falou A, buscar conhecimento. A Leone também, autoconhecimento, olha lá, é isso mesmo, gente. Porque se você não se conhecer, como é que você vai conhecer o outro? Porque a autoestima é bem isso mesmo, é você estar bem consigo mesmo e com o outro, né? Então, se você não se conhece, por isso que tem esses conflitos de você ser agressivo com o outro, porque você não está conseguindo saber realmente o que você sente e o que você está pensando sobre você. Sim. A Cleise também falou aí que autoconhecimento, né? Isso sim, é uma das coisas que faz a nossa autoestima aumentar. Autoconhecimento, gente, também é tudo. A gente precisa nos conhecer. E uma das coisas que a gente precisa muito para que a nossa autoestima aumente, gente, é conhecer as nossas emoções. É conhecer as nossas emoções para aprender a lidar. Então vamos lá. Quem faz terapia comigo sabe que eu sempre falo disso. Eu sempre falo das nossas emoções, as emoções primárias, né, que a gente tem. Eu sempre cito alegria, tristeza, raiva, Raiva, medo e o nojo, né? Essas são aí as nossas 5 emoções primárias. A gente tem mais um monte, mas essas são as nossas 5. Gente, todo mundo tem essas emoções. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente medo, todo mundo sente nojo.
todo mundo sente alegria e todo mundo sente tristeza. Então, isso aí todo mundo sente. A gente tem que aprender é o que fazer com todas essas emoções, né? Peraí, eu senti medo. O que eu faço com esse medo? Eu analiso esse medo. Esse medo está servindo de proteção? Porque o medo ele serve para nos proteger, né? Peraí, tá armando uma tempestade lá, escura lá, feia lá. Ah, eu não tenho medo, não tenho nada. Aí você não vai fechar a janela, você não vai correr para dentro de casa, você vai ficar lá esperando a tempestade cair. Não vai, não é? Esse é o medo que serve como proteção. Agora, qual que é o medo paralisador? Chama para ir num passeio. Ah, não, não vou não, porque o povo lá vai olhar para mim, vai falar que eu tô feia, falar que eu tô gorda. Aí E tá tem mal medo vestida. que eu tô mal vestida, que meu cabelo tá feio. Aí tem medo de conviver, tem medo das críticas. Aí é um medo paralisador, né? A raiva, gente. Quem não sente raiva? Quem aí já não teve vontade de esganar um, ó, torcer o pescoço? A gente só não pode fazer o que a gente quer, mas sentir raiva a gente sente. Como? E como, né, Patrícia? E como? Quem não passa raiva no trânsito, no trabalho, né? A gente só precisa saber como lidar com essa raiva. E um dos exercícios para lidar com a raiva, gente, é respira fundo. Conta Respira. até. Não precisa nem contar até 10, não, né, Patrícia? Conta até 3, vai fazendo que realmente melhora. Conta É, até 3 e volta que a raiva passa. sai de cena, né? Muitas vezes uma briga ali, acalorada, com raiva, sai de cena, né? Sai de cena, vai fazer outra coisa, espera os ânimos se acalmarem para poder voltar, né? Essas são as dicas de lidar com a raiva. Agora, lidar com a alegria, né, gente? É a coisa mais fácil de lidar, né? Quem aqui que não gosta de ficar alegre? Só que mesmo com a alegria, a gente tem que tomar cuidado também. Por quê? Não prometa nada quando você está muito alegre, gente, porque você corre o risco de não cumprir, né? Vamos lá. Quem aqui gosta de mesa de bar, festa, todo mundo bebendo, rindo? É cada viagem, é cada passeio que promete que vai fazer, e vai chamar o outro para casa, e vai fazer, vai acontecer, e compra, vende, paga, tudo na hora da alegria, né? E depois não chega lá, né, Patrícia? E depois E, não faz nada, né? é, É, e sem contar, Patrícia, o medo é uma das emoções principais da ansiedade. É a sim, principal emoção da ansiedade é o medo. sim. Né? Então a gente tem que saber lidar com o medo, raiva, alegria. Agora a tristeza, gente, aí a tristeza aperta, né? Ninguém aqui gosta de ficar triste, né? Ninguém. Mas as pessoas, Patrícia, elas confundem muito esses sintomas, né? Às vezes a gente escuta assim, ai, hoje eu tô triste porque eu briguei com o marido. Aí outro fala a mesma coisa, ai, eu tô depressiva porque eu briguei com meu marido. Ah, mas hoje eu tô angustiada porque eu briguei com meu marido. Será que elas sabem, né? Será que as pessoas conseguem distinguir uma emoção da outra? Né? Então tem gente que confunde muito. Sim, né? E a tristeza, gente, a gente também tem que aprender a lidar com ela. Tem dia que a gente vai estar triste, vai acontecer episódios na vida da gente que vão deixar a gente triste mesmo. Não tem como a gente ser alegre todo dia. E a tristeza, ela também, ela serve de aviso também, né? A tristeza, ela nos puxa para dentro da gente, né? Ela faz o movimento da gente ficar introspectivo. Então, nos momentos de tristeza, é o momento de pensar mesmo na vida, pensar naquilo que está acontecendo, né? Vamos lá, tem como a gente perder um ente querido, gente, ficar alegre? Não tem. Qual que é o sentimento que cabe aí? É a tristeza mesmo, né? Nesse momento é a tristeza, a frustração, né? Esse sentimento que cabe quando você perde alguém. Quando você perde um emprego, tem como ficar alegre? Também não tem. A gente precisa da tristeza. E aí a gente vai pensar,
o que que aconteceu, o que que eu fiz para perder esse emprego, né? Se realmente se eu tenho culpa, se eu não tenho. Mas fazer essa análise também não é para ficar se martirizando, não, tá? Essa análise ela serve muito como autoconhecimento e para saber onde que eu errei para que eu possa melhorar lá na frente, tá? Então, E além da tristeza, desculpa, Patrícia, e além da tristeza, quando você perde, por exemplo, um ente querido, não é só triste que você fica, né? Você sente raiva também de ter sim, perdido o emprego, de ter perdido um ente querido, de ter perdido um animal, de ter perdido uma joia. Você fica triste, mas a raiva ela vem junto, né? sim, né? Então, assim, a tristeza ela vem, às vezes vem junto de vergonha, ela vem junto da culpa, ela vem com a raiva, né? Então, a gente lidar com isso tudo não é fácil. Então, por que que a gente vê muitas pessoas agressivas? Por que que a gente vê muitas pessoas descontroladas? Elas não têm ciência das emoções delas. Não tem, não tem. Então, é importante que a gente aprenda o que que é emoção, o que que é sentimento, né? O que está envolvido nisso aí, entender assim, o que que eu posso sentir, o que que eu tenho que evitar, né? Para que eu consiga seguir, né, a vida. Então a gente precisa entender essas emoções para que a gente consiga ter uma autoestima mais saudável, para que a gente consiga lidar melhor com a ansiedade, né? Uma coisa que eu sempre faço, se vocês escutarem propaganda aí falando assim, isso vai acabar com a sua ansiedade. Mentira. Não Ansiedade não acaba, não. acaba nunca, tá? A gente vai ter que sempre lidar, só que de uma forma que não tire a nossa qualidade de vida, né? Porque, vamos supor, a gente tem os nossos pacientes que têm a TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, é, ela perde qualidade de vida, porque ela tem crise no trabalho, né? Ela não consegue ficar nos lugares, tem falta de ar, ataque cardíaca, né? Quantas pessoas já foram parar no pronto-socorro achando que estava tendo um ataque cardíaco, mas chegou lá era uma crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade, gente, por incrível que pareça, médico dificilmente faz diagnóstico, viu? Sabe? Você até consegue fazer se você tem um psicólogo trabalhando lá, porque daí eles chamam, né, que é a equipe multidisciplinar, para ela fazer autoavaliação. Mas é realmente o que, que faz a pessoa ansiosa? Quando ela tem batedeira, ela já começa a pensar, né? Olha o pensamento negativo onde vai. E se essa minha batedeira, com essa minha batedeira que eu estou sentindo, eu tiver um ataque cardíaco, é o que você acabou de falar, ela pensa assim mesmo, né? Ela pensa bem assim de uma maneira totalmente negativa. O que ela pensa é da cabeça dela, não é real. São pensamentos ilusórios, né? Ela cria aquilo na mente dela e ela faz daquilo verdade. Sim. Gente, a ansiedade, ela atrapalha todas as áreas da nossa vida, né? A Neide até escreveu, ajudou a escrever um livro, né, Neide? Falando aí da ansiedade, É, né? escrevi um livro e nesse livro são nove temas. Os 9 temas falam-se de ansiedade. E o meu capítulo eu falo de ansiedade no trabalho. Mas e é muito interessante também, porque a ansiedade ela interfere na autoestima, no autoconhecimento, na sexualidade, no trabalho, nos relacionamentos pessoais, interpessoais. A ansiedade, gente, ela interfere em todas as esferas da nossa vida, em todas, sem exceção, sem exceção. No trabalho, hoje nós sabemos que a ansiedade, ela é um dos males que mais acarreta faltas no emprego, sabe? Por quê? Porque o trabalhador, principalmente se ele está com autoestima baixa, ele se desmotiva, não produz, se critica e cai lá onde? Na ansiedade, né? E se evoluir mais um pouquinho o quadro, cai na depressão. Na depressão. Exatamente. Quanto mais negativo, acho que nós já falamos disso, quanto maior for a negatividade dele, quanto maior for a emoção dele, quanto maior for a negatividade, ele entra, porque ele acaba realmente se isolando. Ele não vai para a festa, ou ele quer estudar mais porque ele tirou nota baixa, ele deixa de sair com os amigos, e por aí vai indo, gente. E ele não consegue, se ele não procurar ajuda, né? Hoje a gente
sabe, né? Nós vamos até falar que hoje nós temos profissionais. A nossa escuta, gente, enquanto psicólogos, a nossa escuta é especializada, sabe? Nós somos preparados para isso. E hoje tem tratamento para depressão, sabe? O que precisa é ser percebido, não ter vergonha de procurar ajuda. E não é só para depressão, não. Tem pessoas ansiosas que elas têm vergonha de falar o que elas estão sentindo. Né? E não procura ajuda. Se você não se abre com alguém, olha, eu estou me sentindo assim, viu? Eu vou na rua e eu sinto batedeira, eu sinto dor de estômago, ou eu sinto ânsia de vômito. Olha, eu não posso ver aquilo que me dá dor de cabeça. Gente, não é normal. Então procure alguém para falar, sabe? Por que que o isolamento é ruim? Porque pessoas se conectam com pessoas. Então você pode procurar um vizinho, um colega e conta. Sabe, você ouvindo de repente a outra pessoa, você vai, sabe, parar para se autoanalisar. Né? Pera um pouquinho, não é normal isso. Então, o que que eu posso fazer? Vai sempre ter alguém que vai falar para você, procure ajuda. Né? O importante é você pôr para fora os seus sentimentos. Isso é o mais importante. Depois deixa o nome do livro. O livro, o livro é Experienciando a Ansiedade, Teoria e Prática. É isso, Patrícia? Eu acho que é isso mesmo. É, em diferentes contextos, teoria e prática. Nesse livro, Sandra, a gente não tem só teoria, não. Então, tem esses 9 temas que eu te falei, tem da adolescência, que eu esqueci de falar, e juventude, tem da terceira idade também, mas todos esses temas focados para a ansiedade. Espera aí que o meu tá aqui pertinho, eu vou pegar aqui para a gente tirar a dúvida. Espera aí. O meu tá em outro lugar, isso. Cá, olha, experienciando a ansiedade em diferentes contextos, teoria e prática. E dentro dele tem muitos exercícios, sabe? Sim. Tem na área, tem também ansiedade e habilidades sociais, tem ansiedade e medo de dirigir também. São 9 temas, todos eles envolvendo ansiedade. A Sandra. Eu nem sou ansiosa e já tenho o meu. Ai, como é bom, gente, é muito bom. Sandra, depois você entra em contato com a Patrícia, que ela passa o meu contato, depois eu passo aqui. Mas é ótimo o livro, gente, é muito bom, alivia bastante. É como a Patrícia falou, curar a ansiedade não existe. Não existe, nós já nascemos com a ansiedade, né? E a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Bacana, leio muito. E A Sandra lê bastante mesmo. o que você pode fazer, né? Para ela de livro, ela já está quase acabando, aí eu vou fazer outra. Olha lá, vou ler com certeza, olha lá. É. Então, né, Patrícia? E o que nós sabemos da ansiedade é que você tem que entender o seguinte. Bom, eu tenho ansiedade? Tenho. Sou uma pessoa ansiosa? Sim. Mas o que que eu vou fazer com o que eu estou sentindo? Sabe? Por que que eu tô com falta de ar, por exemplo, né? Às vezes o medo te gera isso, ou quando você pensa em alguma coisa lá no futuro, né? Que você sabe que às vezes é meio difícil você estar lá, mas você quer muito. Então começa a te dar aquela falta de ar, né? Que é um sintoma muito comum da ansiedade. Sim. E o que que você vai fazer com isso? Você vai parar, você vai analisar por que que eu estou sentindo falta de ar. Quando você consegue entender que a sua falta de ar não tem nada a ver com aquele pensamento, e você fizer essas respirações que a Patrícia estava mostrando, gente, vocês percebem que como é bom aliviar esse sintoma da ansiedade. Não é? Como é bom você parar, o seu coração está aqui batendo aqui em cima, você respira fundo e você fala, por que que eu estou sentindo isso? Faz sentido? Né? Então, isso é importante, é a gente se perceber, é a gente entender, sim, que a gente tem, a gente saber que tem, mas saber lidar com essa ansiedade.
A Júlia falou que ansiedade é um tipo de autodefesa. Sim, Júlia. Sim, ela é um tipo de autodefesa mesmo, Júlia. Por exemplo, se você vê um pitbull, por exemplo, na rua, o que que acontece com o nosso organismo, né? Então, o nosso pensamento, ele leva para a nossa mente, né? O cachorro, eu posso ser mordida por esse pitbull, é um fato real, né? Então, ele nos prepara ou para correr ou para nos defender, sabe? Então, é autodefesa mesmo, e é assim que o nosso organismo reage. Sim, né? Gente, e uma coisa importante para a gente aprender a lidar com a ansiedade é o seguinte: para quem já lida, tem transtorno de ansiedade, é aprender as técnicas da ansiedade. Tipo assim, a técnica do acalme-se, quem faz terapia comigo sabe que eu já passei, né? E quem não conhece, só me chamar lá no direct que eu mando. Técnica do acalme-se, a técnica de respiração. Eu sempre indico o livro Atenção Plena para ler, as técnicas de mindfulness, né? Todas elas. Aí é o A seguinte, meditação é muito boa, né, Patrícia? A então meditação ajuda bastante. É, é praticar isso sem estar ansioso, porque o que eu vejo muito assim, a pessoa espera entrar na crise e aí vai lembrar da técnica que a psicóloga indicou, né? Não, gente. Naquele dia que você tá calma, que tá tranquilo, vai ver o vídeo, vai treinar a respiração, vai fazer meditação, porque isso aí vai impedir que outras crises venham. E caso essas crises venham, você saiba lidar, né? Tem uma. Acho que é a Monja Coen, né? Que eu sempre vejo ela. Aí ela fez Sim, um meme no Facebook ou Instagram falando assim: qual é a técnica melhor para lidar com ansiedade? Perguntaram para ela, né? Qual a técnica melhor para lidar com ansiedade? Aí ela disse: é que você lembrar na hora. Mas como que você vai lembrar se você não aprendeu? pois é. Pois é. Né? E além dessa que a Patrícia falou, tem o exercício da escrita, onde você coloca, por exemplo, você pega uma folha, você faz duas colunas. Essa também é muito bom para você depois entender como é que está a tua autoconfiança, o teu autoconhecimento. Então você pega uma folha de sulfite, você divide ao meio. Aí, numa parte, você escreve tudo que você fez para você. E na outra, você escreve tudo que você fez para outro. Aí depois você olha, aí você analisa, puxa vida, né? O quanto que eu fiz para o outro e o quanto que eu fiz para mim. E o que que vai fazer? Aí você vai se autoconhecer. Por que que você fez tanto para ele se você podia fazer para você primeiro? Né? Porque hoje nós sabemos também, inclusive no consultório a gente fala muito, né, Patrícia? Primeiro você se ame, para depois amar seu filho, seu marido. Primeiro você, gente. Porque a pessoa que não se ama, que não se gosta, ela não ama ninguém, ela não gosta de ninguém, né? Não, Ela não ela gosta de ninguém. gosta, né? Mas na verdade não gosta. Então, aqui, É, a Flávia, lá, quando a gente perguntou, né, uma das coisas para aumentar a autoestima, ela falou do amor próprio. Gente, uma dose de amor próprio todos os dias faz muito bem, tá? Fazer alguma coisa que você gosta, se colocar em primeiro lugar. Só que, infelizmente, a gente sabe que a gente vive num contexto social que quando o outro fala que se coloca em primeiro lugar, as pessoas encaram isso como egoísmo. como egoísmo, e não é, Não não é. é, É amor próprio, autocuidado, né? Isso é amor isso. próprio. Porque como que eu cuido do outro se eu não estou bem? Né? Como que eu cuido do outro se eu não estou me amando? Então, primeiro, gente, se cuide, se ame. Faz aí também uma listinha das coisas que você gosta. Faz uma lista dos lugares que você quer conhecer. Pode ser o bairro vizinho do seu. Não tem problema não. Não precisa fazer uma lista, eu quero conhecer a Europa. Pode pôr também. Mas escreva aquela comida que você gosta, mas tem um tempão que você não come. Não come porque não tem tempo de fazer, Ou né? às vezes, Patrícia, come a comida que está com o outro porque o outro quer que você coma, mas não é aquilo que você gosta, né? Às vezes você vai numa festa porque o outro quer, você vai porque o outro quer que você vá. Olha onde está, você não consegue falar não, né? Então você está sempre satisfazendo o outro. É.
E quando eu falo, gente, o amor próprio, o autocuidado, é em pequenos detalhes, né? A vida é muito simples, a gente que complica. Eu vejo muitas vezes os pacientes chegam no consultório querendo que a gente tenha assim, soluções mirabolantes, né? E a gente vai com soluções tão simples para elas, elas nem acreditam que é tão simples, né? É tão simples você fazer uma caminhada, é tão simples você tirar um dia, arrumar o cabelo, fazer a unha, né? Deitar no sofá de tarde, assistir televisão, assistir uma série que você gosta, né? Viu, Patrícia, tem alguém que perguntou por que a gente se perde e eu não vi que subiu. Ah, tá. É a Júlia perguntou, por que depois da maternidade a gente se perde na questão da identidade? Isso realmente é muito sério, né? Porque a gente Mas põe a cuidar do outro, né? A cuidar daquele bebezinho ali. É lógico que a gente sabe que uma criança precisa de todo o cuidado da gente, né? Mas a gente tem que fazer o exercício de cuidar da gente primeiro para cuidar daquela criança. Hoje mesmo eu estava vendo uma amiga nossa, a Aline Sestaroli, ela fala do encorajamento dos pais. Aí hoje mesmo eu sim, estava vendo um vídeo dela e ela falando que pais que se amam, que estão bem, né, vão criar filhos bem também, né? Então, se você se perde da identidade durante a maternidade, você também vai estar passando isso para o seu filho. Você vai passar a insegurança para ele, você vai passar o seu medo para ele, você vai passar a sua ansiedade, porque a ansiedade ela vem com raiva, vem com irritabilidade, né? Mas é comum, sim, a pessoa se perder na maternidade, perder a identidade, porque acha que tem que servir aquela criança o tempo todo. Mas esse é, sim por isso ele pode ser dividido. E por isso, às vezes, os conflitos, né, Patrícia, acontecem por causa disso. O que que acontece? A gente se fixa muito naquele bebê. Aliás, a gente até esquece. Por isso que ela falou, você perde a sua identidade, porque dá a impressão que você passa a ser aquele bebê. Aí você esquece que você tem um marido, você esquece talvez até que você tenha outros filhos e você projeta muito nessa criança. E é um risco grande, né? É um risco grande. A Aline Sestaroli, realmente, ela fala sobre parentalidade, né? Então, o que É, ela diz é o seguinte, quando você tem seus... Ela orienta muito a questão da educação para os filhos, né? Como é que esses pais devem educar os filhos? E eu acho isso muito importante mesmo, né? Porque quando você, por exemplo, super protege, você mima demais, você acaba não tendo um filho saudável, né? Você vai realmente ter uma criança ansiosa, uma criança mal educada às vezes, né? Uma criança problemática e às vezes até você cria um idiota, como a gente pode falar, né? Porque você projeta tudo nele, mas vocês não imaginam, as mães, muitas mães não imaginam o sofrimento que elas podem causar para essas crianças futuramente. Serão adolescentes muito dependentes que não sabem se resolver, não sabem se virar, não sabem, entendeu? Dá para entender o que eu quis dizer. Ficam muito dependentes das mães. Né? E é. essas crianças sofrem, não é só na vida de adolescente, não. De adulto também eles levam isso para a vida adulta. Né? E estava lá no consultório da gente, cheio de trauma lá da Cheio de problemas. Cheio de problemas. E nós temos que tentar botar os miolos no lugar. Né? A gente tem que tentar mostrar para eles, né? E eles não têm culpa. Quem tem culpa somos nós. Eu digo nós porque eu também fui mãe, Patrícia também é, né? Os meus filhos já casaram, mas hoje eu até consigo pensar, imaginar como será que não foi. Patrícia, eu vou te contar uma coisa. A minha filha, quando se casou, a minha filha se casou numa diferença de um ano para o outro. Ela é mais velha do que meu filho, 14 anos. Ah, E quando ela se casou, olha só, eu não, nem me imaginava na psicologia, eu trabalhava só no hospital, na área de saúde. E é muito diferente, né? Na área de saúde a gente se torna uma pessoa assim, cuidar do outro mesmo, porque a gente também não cuidava da gente. Aí eu me lembro que ela chegou e falou assim para mim, mãe,
você sabe por que que eu nunca respondi para você? Ela nunca respondeu para mim. Meus filhos nunca responderam para mim. Ah, Uma coisa que ela falou para mim, como a gente marca, né? Mãe, você era muito enérgica com a gente. Tenha paciência com o Júnior. Aí eu falei, nossa, mas eu era tão assim, eu nunca percebi. Ela falou, mãe, sabe por que que eu nunca respondi para você? Porque eu falava para ela, se você me responder, eu vou quebrar o seu dente. Aí ela falou assim para mim, como eu ia para a escola no dia seguinte, mãe sem dente? Olha o que passava na cabeça dessa menina. Olha que pecado, gente. é. Então, gente, mães saudáveis, mães que se cuidam, criam filhos saudáveis, né? Essas mães estressadas aí, né? Eu tenho várias histórias para contar. Dá para fazer uma live eu e o Lucas, assim, das frases que eu já falei, das histórias, É, dá mesmo, né, Patrícia? né? Ele falou comigo que ele não precisa de terapia, porque todos os traumas que ele tem fui eu que coloquei. Então, eu que se viro para tirar. Eita, eita. Mas tem, Patrícia, tem ainda 15 minutos, 11 minutos ainda para terminar, Tem mas não, tem tem só ainda. 5 minutinhos Oi? só. Pô, É, nossa, o meu relógio está atrasado, então. Então, gente, vocês querem fazer mais alguma pergunta? É que passa o tempo tão rápido, né, Patrícia, que a gente não percebe. sim. Gente, Mas tem, assim, uns exercícios legaisinhos. E nunca se esqueçam, gente, que ter autoestima é você estar bem consigo mesmo, sim, tá? Sabendo controlar a ansiedade, você controla a autoestima também. E sim. tem alguns exercícios, até que eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. É um exercício que diz assim, ó. Quer ver? Para que vocês tenham um pouco assim de mais conhecimento, né? Por exemplo, vocês escreverem no papel: se ninguém pode me dar uma boa autoestima a não ser eu, quem pode dar uma boa autoestima para você? É você mesma, a não ser eu mesma, né? Se eu rejeitar a pessoa que um dia eu fui, quem eu sou? Né? Você não pode rejeitar a tua origem, você pode melhorar, né? Mas rejeitar não. Eu estou começando a ver que se a minha autoestima, se você perceber que a tua autoestima está atrapalhando os seus objetivos de vida, tá na hora de você dar um up e parar e pensar, epa, o que está acontecendo, né? E botar os pingos nos is e olha, sucesso para a vida, né, Patrícia? A Sim. prosa foi linda, obrigada, meninas, nós que agradecemos, Flávia. Vamos deixar nosso contato, Patrícia, que daqui a pouco isso daqui fecha. Sim. Então vamos lá, gente. Precisar do contato, pode chamar a gente no. O meu é Patrícia Valadares, né? Psicóloga Patrícia Valadares. Tem também o canal do YouTube, tá? Escuta Psicóloga. As lives ficam todas lá. Então, assim, tem muitas outras lives. Caso vocês tiverem perdido alguma ou queira algum assunto, tem lá. Ou então me chama aqui, né? A Tá. Neide, como que é seu Insta, Neide? É @psico_neide. Lá tem o meu site. Vocês entrando no meu site, vocês veem Instagram, vocês veem YouTube, veem minha página do Facebook. E dentro do meu site tem o Mundo Psi, que eu faço parte. E vocês Sim, entrando no Mundo Psi, tem lá o meu livro. E qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo ou com a própria Patrícia, que ela já tem. sim. Aí eu passo, tá, gente, o livro para vocês, eu passo o contato da Neide para vocês adquirirem o livro. Não terminei de ler ainda, mas já olhei assim tudo, muito bom o livro. Tá aqui na minha listinha para indicar para os pacientes, por isso que eu estou terminando de ler, tá? Isso. Gente, foi muito agradável mesmo. A Júlia falou que foi um papo de amigas. Então, mas é muito gostoso. O nosso objetivo é esse, gente, para que todo mundo consiga entender os sentimentos, as emoções. Porque se a gente falar como nós estudamos, ninguém entende nada. Então é gostoso esse papo assim que todas as pessoas entendem, que todas as pessoas podem interagir com a gente. Eu, de coração, gratidão, agradeço muito.
Qualquer dúvida, bota lá no nosso direct, escrevem pra gente, comentem lá, né, Patrícia? Sim. E outubro, gente, agora é o mês das mulheres, prevenção do câncer de mama. A gente vai falar muito sobre o autocuidado. Vamos voltar Sim, a falar da autoestima, né? Do amor próprio. Então, outubro, segura aí que vai vir cheio de novidade, falando de autoestima para vocês, para baixo para cima, ó, tá? Então, nos aguarde. Tem mais lives por aí, tá? Beijo, gratidão, tá, Neide, por se dispor. Mais uma live para a gente cumprir. eu que agradeço e vamos agendar outras aí. Sim, tá, ó. Beijo para vocês. Beijo, gente. Boa noite para vocês.